Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Aprenda Aqui Ciência. Eu sou Sumburani e neste vídeo nós vamos falar sobre a diferença entre Query Selector e Query Selector All. Então se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Então, vamos lá. Bem, para começar, tanto Query Selector como Query Selector All servem para selecionar um determinado elemento ou tag HTML através do seu seletor ou suas características no código. E quando falamos de seletor, estamos falando do seletor da forma que tratamos em CSS. Ou seja, podemos tratar o seletor pela sua tag HTML, pelos seus atributos como classe ou ID, assim como pelo seu grau de parentesco em relação a outros elementos no código. Vejamos alguns exemplos. Exemplos de alguns seletores por tag são simplesmente div, button, parágrafo, up. Também temos exemplos de seletores por atributos. Por exemplo, um button com classe click ou uma div com ID container, ou ainda mais um parágrafo com a classe text. Isso ficaria da seguinte forma: document.querySelector div com ID container, ou simplesmente document.querySelector ID container, daria no mesmo. Outro exemplo seria document.querySelector div com classe text, ou simplesmente document.querySelector classe text. Vale lembrar que a diferença entre esses dois aqui, eu disse que dá no mesmo, mas tem uma pequena diferença. Por exemplo, nesse caso aqui, ele vai pegar apenas a div que tem a classe text. Mas nesse outro aqui, ele vai pegar qualquer elemento no código que tenha essa classe, certo? Vale a pena lembrar que em HTML não podemos ter mais de um elemento contendo o mesmo ID. Então, um código do tipo document.querySelector all ID container não faz sentido. Mas vamos entender melhor isso daqui a pouco. Vamos continuar com um exemplo. Também podemos pegar os seletores através do seu grau de parentesco em relação a outros elementos na página. Por exemplo, uma div que tem dentro dela um parágrafo e nós queremos pegar esse parágrafo. Então, isso ficaria document.querySelector div p, ou seja, queremos pegar um parágrafo que está dentro de uma div. Vamos ver o resultado dessas operações ou desses comandos na prática aqui no nosso console. Temos aqui uma constante que nós vamos chamar de btn. Podemos pegar aquele button da seguinte forma: document.querySelector button. Se mostrarmos isso no console, veremos o nosso button. Mas se tivermos dois botões e pegarmos pelo querySelector, ele vai retornar apenas o primeiro. Por exemplo, vamos colocar um outro botão aqui e vamos pegar da mesma forma. Se nós viermos aqui, ele vai continuar a retornar apenas o primeiro botão. Para pegar todos, usamos o querySelector all. Aí, se mostrarmos no console, vamos obter uma lista. Essa lista contém todos os elementos HTML que se enquadram nessa espécie de filtro aqui no querySelector all. Isso mesmo, você pode olhar esses métodos como sendo filtros. Para mostrar todos os elementos, quando usamos o querySelector all, devemos então usar um loop, por exemplo. Por exemplo aqui, for i igual a 0, enquanto que i for menor que esse nosso elemento button que retornou uma lista .length, ele vai incrementar mais um. E aqui dentro, nós vamos dar o console.log no nosso btn na posição do i, ou seja, na posição do elemento atual que ele está a ler agora. Se mostrarmos isso na tela, podemos ver aqui todos os nossos botões. Os parentescos funcionam de forma similar. Se tivermos document.querySelector div e temos aqui um p, ou seja, queremos pegar um parágrafo que está dentro de uma div, ele vai pegar apenas um. E se usarmos document.querySelector all div p, ou seja, queremos pegar o parágrafo que está dentro de uma div, através do querySelector all, ele vai pegar todos os parágrafos que são filhos de uma div. Se mostrarmos isso no console, podemos ver aqui todos os parágrafos. Então, a principal diferença entre querySelector e querySelector all é que um deles serve para pegar apenas um único elemento, principalmente se esse elemento tem uma característica única no código, e o outro serve para casos em que queremos pegar vários elementos que compartilham as mesmas características no código. Então, é isso, e nós nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos a ver acerca de querySelector e querySelector all. Então pessoal, é isso, e nós nos vemos no próximo vídeo.